Olá, alunos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Desejo de coração que neste ano de 2007 você possa chegar até o final com aproveitamento, com aprendizado. O que você precisar, eu estou disponível em tudo que você precisar. Qualquer dúvida, se tiver difícil, se tiver complicado, me procure. Quero te ajudar, quero mais do que tudo, junto com você, nos esforçarmos até chegarmos ao final de 2017, tá bom? Então meu desejo de coração é que você continue firme, que você venha a ser um aluno exemplar, num aprendizado, para conhecer a Deus através da sua bendita palavra, tá bom? Se esforce, seja animado para aprender sobre Deus. Você simplesmente está aprendendo sobre o ser que te criou, que me criou. Você está aprendendo aquilo que Ele deu na sua porção revelada para nós. E isso é sublimidade, isso é grandioso, isso não tem preço. Nós temos a palavra que revela um pouquinho desse Deus, tá bom? Então meu desejo é esse, fique firme, sabe? Chegue cedo no EBD, não chegue atrasado, pergunte, tire dúvida, estamos para somar, tá bom? Um abraço. Esta aula é a aula inaugural. Esta é a primeira aula sobre os atributos de Deus, de A.W. Pink, tá bom? E o primeiro tópico é do livro A Solidão de Deus. É um título bem diferente, ele fala no livro, mas que estamos conseguindo entender o que o autor está querendo nos passar através do seu livro, tá bom? A solidão de Deus, então, gostaria de começar falando resumidamente sobre esta questão. Quero dizer, alunos, que este vídeo ele não é toda a aula que foi explanada ali na sala de aula, mas ela tem um bom conteúdo, tá bom? Por isso que em sala de aula eu pedi para que você anotasse, que nas aulas você possa levar caderno para anotação, porque aqui é um resumo para te ajudar nos principais pontos, tá bom? Bom, a W. Pink ele começa falando que o autor ele começa dizendo que há pessoas que se concentram no conhecimento de Deus sobre questões morais de Deus. É algo mais corriqueiro, mais comum entre as pessoas que leem a Bíblia. Mas são poucas as pessoas que realmente sabem da grandeza do caráter divino e que esta grandeza, este caráter de Deus, ele inspira, quando nós estudamos, temor e concita a adoração. Contudo, queridos, chegar a um conhecimento adequado sobre o ser de Deus, sobre a sua natureza, sobre os seus atributos, da maneira como estão reveladas nas Escrituras Sagradas, na verdade são pouquíssimas as pessoas que têm alcançado no tempo que vivemos. Deus, ele é único. Deus é único na excelência do seu ser. Deus ele está entronizado e não há adversário para esse Deus. Aliás, em Êxodo, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu
entre os deuses. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível nos louvores, operando maravilhas. Queridos, o nosso Deus, por que Ele é único na excelência do seu ser? Porque primeiro Ele é distinto dos deuses com D minúsculo. Ele é único Deus. Não há adversário, não há Deus, não há outro Deus, não há Deus com D minúsculo que possa ter uma porcentagem, seja ela mínima qual for, daquilo que Deus é. Deus é único. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Juiz, Ele é todo-poderoso. Não há, por isso que o Salmo, lá em Êxodo, por isso que em Êxodo diz, quem é Senhor, quem é como tu? Quem é como tu entre os deuses? E ele continua dizendo, quem é como tu, glorificado em santidade, ou seja, o nosso Deus, Ele é santo. Não há Deus com D minúsculo aí que tenha a santidade que nosso Deus tem. Que seja santo como nosso Deus é. Que abomine pecado como nosso Deus abomina. Aliás, a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus são os pecados. Deus é santo. Por isso ele é glorificado em santidade. E o autor continua, terrível em louvores. Querido, a Bíblia nos diz que a natureza, toda a natureza, os animais louvam a Deus. Tudo aponta para a glorificação e louvor a Deus. Os homens, milhares e milhares de homens, hoje, ontem e no futuro, louvarão a este Deus. A Bíblia nos diz que todo joelho vai se dobrar. Mesmo o homem hoje não reconhecendo a soberania e o senhorio do Senhor Deus, este homem um dia ele vai se prostrar diante de Deus. Por isso ele é terrível nos louvores. Não há quem não glorifique a este Deus. Operando maravilhas. Quem é como o nosso Deus que opera maravilhas, irmãos? Quem é o Deus com D minúsculo que abriu o mar? Quem é o Deus que faz um morto sair com 4 dias de podridão? Quem é o Deus que faz fogo do céu descer? Deus é um Deus de maravilhas. Aliás, tem um autor do Evangelho que diz que se colocasse todos os milagres que Cristo fez, não caberia em livro nenhum. Deus é um Deus de maravilhas. É o prazer dele operar maravilhas no meio do seu povo. Ele é único. Por isso que em Gênesis capítulo 1, logo no primeiro versículo diz, no princípio Deus. Ou seja, se há tempo para Deus, que ele é atemporal, né? Houve um tempo em que Deus estava só. Houve um tempo em que não existia natureza, não existia humanidade, não existia anjos. Era Deus subsistindo igualmente em 3 pessoas divinas. Não existia nada. Não existia terra, não existia céu, nem mar. Somente Deus existiu, sozinho. Deus estava só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo e de nada necessitando. Queridos, a sua criação em nada lhe acrescenta. A sua glória ela não muda em Deus. Ele não muda. Se um universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários, de algum modo Deus houvesse necessidade dos seres humanos, com certeza
de algum modo teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. O homem, a natureza, os animais, os anjos, tudo, ao serem criados, em nada acrescentaram a Deus. Essencialmente nada. Por quê? Porque Deus, ele não muda, meu querido. Sua glória não muda. Aliás, em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Deus não muda. Deus é o mesmo. E graças a Deus, porque eu e você mudamos. Nós mudamos de várias maneiras. Mudamos com o nosso irmão, mudamos com o nosso relacionamento, mudamos de ânimo, né, de humor. Estamos bem com o irmão, rindo, daqui a pouco estamos cara fechada, sem querer muita conversa. Tratamos bem as pessoas, daqui a pouco tratamos mal, desprezamos. Deus não faz isso. Deus não muda. Deus não se deixa influenciar por nada neste mundo, porque Ele não muda. Uma segunda coisa importante: será que Deus necessitava de companhia e por isso Ele criou o homem, por isso Ele criou todas as coisas? Bom, querido, Deus não estava sob coação, nem obrigado, e não necessitava de criar nada. O fato de Deus criar, ser um criador e fazer todas as coisas, Ele fez por um ato puramente soberano da sua parte. Deus é soberano, Ele decidiu fazer isso. E Ele não produziu nada alheio a si próprio. Não determinado por nada, senão ou seja, ninguém determinou para que Deus fizesse as coisas, mas foi o seu desígnio, beneplácito da sua vontade, foi sua soberania, foi o amor de Deus que criou todas as coisas. Ele criou porque quis, ele não precisava, ele não necessitava essencialmente de nada. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus não tem conselheiro. Ninguém manda em Deus, ninguém aconselha a Deus. Ele faz o que Ele quer, como bem entende, e Ele mesmo decide fazer, Ele decidiu criar todas as coisas. Não precisava. Deus, Ele não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Você sabia disso? Deus não ganha nada. Por quê? Porque Ele está acima da adoração. Ele está acima de qualquer coisa que eu e você possamos fazer. Neemias capítulo 9, versículo 5 diz: levante-se, louvem o Senhor, o seu Deus que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Ou seja, a grandeza de Deus está acima de toda expressão que um homem possa fazer. Está acima de toda expressão da natureza, dos animais, do cosmos, do que o homem venha fazer em termos de servidão, em termos de adoração. A grandeza de Deus está acima de tudo isso. Queridos, é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura, para com suas criaturas. Aliás, Romanos capítulo 11, versículo 34 ao 36, diz o seguinte: o apóstolo ele conclui a sua longa argumentação sobre a salvação pela pura soberania e graça de Deus. Ele pergunta: por que quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, ele é único, ele é criador, ele decidiu criar. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Quem foi seu conselheiro? Não teve, não tem. Jó capítulo 35, versículos 7 e 8, é um texto interessante também. Diz o seguinte: se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Ou seja, o que é que está dizendo aqui em Jó? Que tudo que um homem fizer, o máximo que ele vai conseguir atingir é outro homem igual a ele. Se fores justos, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? Porventura Deus pode receber alguma coisa de minhas mãos, meu querido? Porventura Deus pode receber alguma coisa de tuas mãos? Ah, eu vou ser ruim, eu vou ser ímpio, sabe? Eu vou dar nó cego, eu vou ser o pior ímpio, porque eu vou atingir a Deus. A tua impiedade faria mal a outro, é o que diz o versículo aqui. A tua impiedade, a tua maldade vai fazer mal a outro igual a você. Mas a Deus você não pode atingir, nem eu posso, ninguém pode atingir a Deus. Nem com maldade e nem com bondade. A tua justiça aproveita somente aos filhos dos homens, ao filho do homem. Deus é único. Por isso o texto diz, né, a solidão de Deus. Não tem, queridos, nada que eu e você venhamos fazer vai mudar o que Deus pensa, ou mexer com sua glória, com sua santidade, ou aquilo que eu fizer vai deixar Deus triste. Deus não muda, sabe, a sua fisionomia, a sua tonalidade, né, o seu humor por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não. Tudo que fizermos para Deus nada mais é que nossa honrosa obrigação. Tudo que fizermos é nossa obrigação. Então, Silvestre, quer dizer que eu faço as coisas para Deus e Deus não se alegra com aquilo que eu faço? Cara, evidente que Deus se alegra. Deus sorri, Deus se alegra. É isso com aquilo que Deus, ou com aquilo que nós fazemos de bom para Ele. Mas entenda, se eu deixasse de fazer, Ele continuaria da mesma forma. Ele não ia ficar triste, não ia chorar, ele não ia, sabe, eu não posso mexer com as emoções de Deus, porque Ele não muda. Ele é Senhor. Essa coisa de emoção é algo nosso, do ser humano. Agora, evidentemente, quando fazemos a vontade de Deus, não é isso? No nosso linguajar humano, a gente entende que Deus fica alegre. Não é isso? A gente entende que Deus está feliz com... Aliás, quando Deus ele dá um testemunho sobre Cristo, sobre Jesus, ele diz: este é o meu filho a quem eu tenho prazer. Ou seja, é evidente que Deus tem prazer em ver seus filhos realizando a sua vontade. Mas o que você tem que entender é que esse Deus é inatingível. Nada que eu possa fazer de bom ou de mal vai atingir a Deus. Nada, nada, nada. Se eu deixar de crer em Deus, ou se eu passar a crer em Deus, não vai mudar no ser de Deus em nada. Se eu fizer a melhor adoração a Deus, Deus também não vai mudar. Se eu cantar o melhor
cântico com a melhor voz, não muda a Deus. Mas também se eu fizer a pior ruindade que for, eu vou atingir Deus, Deus vai sofrer comigo porque eu vou fazer o que é ruim. Não vai atingir Deus. Ele sempre foi e continuará a ser um Deus que se revela. Ninguém encontra Deus sozinho. Ninguém encontra Deus sozinho. Ele se revela. Ele se revela. Porém, esse Deus que se revela, ele não se deixa ser conhecido. Mesmo que ele quisesse passar a sua essência, a nos transmitir aquilo que ele é na sua essência, não há humano na terra que consiga conter aquilo que Deus é. Tem um servo de Deus chamado Moisés que quis ver o rosto de Deus e Deus disse: se um homem me ver, certamente vai morrer. E a Bíblia diz que Deus passou de costas e Moisés viu Deus de costas. E Moisés desce com o rosto totalmente iluminado, como se fosse um sol ao meio-dia. Queridos, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29 diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas aos homens e à sua geração. Novamente repito, Deus se revela, mas ele não se deixa ser conhecido por ninguém. Por isso, o título A Solidão de Deus. Que você tenha uma boa noite ou um bom dia, se você estiver vendo esse vídeo de dia. E que Deus te abençoe até domingo, na segunda aula, se Deus quiser.